Iniciando umas análises para comigo do ato analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Hoje vou utilizar o GE como site onde eu vou fazer minha análise sobre as matérias. Primeira matéria do GE: escalação. Bruno Henrique continua de fora e Jardim terá reforço em estreia. Jorginho, Léo Pereira, Pulgar, Arrascaeta retorna após ficar fora da semifinal do Carioca contra o Madureira na segunda-feira. Então o Flamengo vai vir para esse jogo importantíssimo com o Fluminense com a seguinte escalação, que é razão. Vem com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, Jorginho, Everton Araújo, Paquetá, Carrascal, Cebolinha e Pedro. Há uma dúvida ali nessa escalação entre Varela ou Royal, Léo Ortiz ou Vitão, Everton Araújo ou Pulgar, Carrascal ou Arrascaeta. Vamos analisar isso com calma. Ele não muda no esquema, continua sendo 4-2-3-1. A diferença que ele muda alguns jogadores de posição. Paquetá fia camisa 10, Arrascaeta ou Carrascal joga pela direita, Cebolinha pela esquerda. Então Paquetá assume ali o papel de camisa 10 do meio campo do Flamengo. Foi muito bem contra o Madureira, então acho que por isso que ele ganhou a posição. Entre esse dúvida que está aqui no portal GE, Varela ou Royal. O Varela tem um poder de marcação mais forte do que o Royal. Eu no primeiro tempo começaria com o Varela, sim, concordo. Léo Ortiz ou Vitão. Pelo que vem apresentando, eu ia com o Vitão. Acho que o Vitão tem jogando bem, tem um passe sensacional. Se você vê aquele gol que foi o lançamento na área, que o Emerson Royal ajeita e Pedro finaliza, foi o passe, esse lançamento longo foi do Vitão. Então mostra que tem qualidade no passe. Então eu vou no Vitão, eu ficava no Vitão, e ainda mais ele é mais rápido que o Léo Ortiz, no meu entender. Everton Araújo ou Pulgar. Eu tenho visto o Everton Araújo jogando boas partidas, mas Pulgar é um grande jogador. Então aí é mais uma questão de treinamento. Então o treinador deve ter acompanhado. Se o Pulgar não está sentindo nada, é um excelente jogador, mas o Everton Araújo está muito bem. Então aí é uma escolha mesmo do dia a dia. Então só o treinador consegue ver isso no treinamento, e diante da parte de jogo, ele deve ter enxergado algo, alguma técnica que tem Everton Araújo que o Pulgar não ofereceu ele no treinamento. Outra dúvida ali é entre Carrascal ou Arrascaeta. Se entrar Carrascaeta, será que ele vai jogar pelo lado direito aberto ou ele vai jogar pelo centralizado e Paquetá vai pro lado esquerdo? Fica uma dúvida. Eu acho que Paquetá jogou muito bem com o Madureira como centralizado. A Arrascaeta já jogou como ponta no Cruzeiro e na seleção uruguaia também, mas ultimamente vem jogando como camisa 10. Mas ali pela direita pode sim ser um jogador jogando mais aberto ali, fazendo uma tabela com Varela. Vamos ver, esse jogo define, mostra cá do que Leonardo Jardim pensa do grupo. Então é um pontinho. Flamengo, eu vejo para esse jogo tem que jogar com a linha defensiva baixa, tentando roubar essa bola do Fluminense, jogar com a linha muito pressão. O Fluminense mostra que tem um bom toque de bola, então o Flamengo tem que saber lidar com esse toque de bola do Fluminense, e quem erra menos para fazer gol. Então, assim, futebol o Flamengo tem, melhor equipe o Flamengo tem. O negócio é se situar e vencer esse jogo que estabelece o Flamengo no ano.
Acho que o Flamengo ainda não entrou no ano ainda. Faltou título, fez jogos bons, mas jogos com time pequeno, Madureira, Sampaio Corrêa, onde eles aplicavam colher de 7, de 8. Então o Flamengo tem que mostrar nesse confronto contra o Fluminense nessa final que esse ano começou para o Flamengo. Deixa eu ver que tem mais uma coisa dessa notícia para falar. Bruno Henrique e Saul estão fora. Bruno Henrique tem esse destaque que é a velocidade dele, e Saul é o passe de bola. Então são dois jogadores que o Flamengo tem que ter paciência, porque são jogadores com idade muito avançada no meio do futebol. Então eles têm que saber trabalhar, ter cuidado em relação a isso. Outra coisa também que a gente não está colocando em conta, a não escalação de Jorginho. Jorginho é um cara experiente, é um jogador que comanda ali no meio campo, então ele veio com um meio campo mais jovem. Não, Jorginho está escalado, confundi. Jorginho tem essa qualidade do passe de bola que ajuda muito o Flamengo nessa transição do meio para o ataque e ainda mais organiza o time dentro de campo. Ele não tem medo de cobrar o companheiro, falar, putz, falta para marcar, fecha aqui. E isso é muito importante para o Flamengo. O ataque, eu acho que tanto com o Carrascal ou o Arrascaeta vai ser um ataque bem rápido, com o Cebolinha e Paquetá. Essa dupla deu muito certo com o Madureira, questão de velocidade, ultrapassagem um do outro, a profundidade do Paquetá com o Tipe por ter para dentro do Cebolinha. É uma movimentação muito interessante quando o Paquetá ataca a linha de fundo, abre o meio campo para que o Cebolinha possa cortar o marcador, fazer o drible, entrar para o meio da área e chutar cruzado, que é a especialidade do Cebolinha. Então vamos ver como o time vai responder. Sem Felipe Luiz, tudo uma novidade. Então vamos ver o que o Leonardo Jardim apresenta pra gente. Flamengo retorna à concentração e tem boa primeira impressão de Jardim. O treinador começa a implementar a mudança e ter a primeira teste logo em uma final do Campeonato Carioca neste domingo contra o Fluminense. Esse aí é um treinador muito experiente, muito bom taticamente. Eu gostei do Cruzeiro do ano passado, não vou mentir, acho que o Cruzeiro tinha uma transição muito rápida, jogadores bem posicionados em campo. E eu quero ver, eu acho que estou ansioso para isso, para ver como ele comanda o time. Eu acho que ele tem uma postura diferente do Felipe Luiz, os pensamentos um pouquinho diferente, mas ele, assim, não sei se ele é ousado. É essa questão que eu quero ver no jogo. Elogiado por Jardim, Pedro entra na briga pela terceira artilharia no Carioca. Camisa 9 faz passe com a Rede na semifinal e a arma rubro-negra contra o Fluminense. Pedro tem um papel fundamental para mim nesse time. Ele faz o pivô, bom finalizador e eu acho que ele com o Paquetá mais próximo, os dois ali se entendendo, já tem uma amizade de anos, acho que essa amizade vai facilitar o jogo dele. O jogador se sente bem jogando com aqueles que ele tem uma intimidade. Não que não tem com o Rascaeta, mas o Paquetá já tem um convívio. Ele batizou o Paquetá no sua igreja. Então
essa amizade dos dois pode render bons frutos e jogar com mais alegria e com mais felicidade, um torcendo pelo outro, acho que é fundamental. Vamos mais notícia aqui, Flamengo estreia com goleada na Libertadores Sub-20. Eu não consegui acompanhar esse jogo, cheguei do trabalho, já tinha terminado, mas falar que o Rian Roberto fez um golaço, vi os gols ali e vamos ver, vamos buscar o tri da Libertadores Sub-20 e o tri mundial. O Flamengo tem uma base forte, trabalha bons jogadores, mas para mim, tirando os títulos, tirando as coisas da base, essa transição da base pro profissional tem que ser mais bem feita. Muitos jogadores se perdem, onde o jogador poderia ser ir mais amadurecido para o profissional. Lembrando que o Flamengo, no último jogo no Madureira, estreou dois jovens, Luiz Felipe, que eu gostei muito, e o Daniel, zagueiro, 16 anos, tinha um porte físico mais forte que o Léo Pereira. Então, o Flamengo está revelando jogadores. Eu acho que a moeda de venda desse ano será o Everton Araújo e o Alan. E o Flamengo vai trazer da base novos jogadores para o time profissional. Tem o Douglas Salles, que jogou bem já no profissional. Então o Flamengo vem com uma base muito forte para esse ano. Então vou finalizar a análise prática de hoje, esperando que o Flamengo seja campeão, ver o bom trabalho do Leonardo Jardim, ainda com o coração meio triste pela saída do Felipe Luiz, que a gente já conhecia o trabalho de Leonardo Jardim ser a novidade. Então, pode torcer, pode manter a fé e amanhã eu volto falando mais sobre o nosso Flamengo.